Brinque, brinque bem cedinho, brinque ao meio-dia. Brinque, brinque, brinque quando o sol se for. Sejam todos bem-vindos a mais um Culto no Lar! É isso aí, amiguinhos, é muito bom estarmos juntos para brincarmos, para aprendermos mais sobre a Bíblia, não é, Pra gente cantar, memorizar versículos, fazermos muitas coisas legais, não é? Ai, é isso aí, então chama toda a sua família e se preparem. Fica aí com a gente e acompanha toda essa programação. E agora chegou o momento da nossa caixinha de oração. Isso mesmo, e nós estamos aprendendo a usar os dedos das nossas mãos para lembrarmos dos pedidos de oração. Nós já aprendemos que quando nós olharmos para o nosso polegar, nós devemos lembrar dos nossos amigos e dos nossos familiares que ainda não conhecem a Jesus. Mas também quando nós olharmos para o nosso dedo indicador, nós devemos lembrar de orar pelos líderes e pastores das nossas igrejas. E hoje nós vamos aprender sobre o nosso dedo médio, que é esse dedo do meio aqui. Então, quando nós olharmos para ele, nós devemos lembrar de orar pelas pessoas que têm autoridade sobre nós. Então, pelos nossos pais, pelos nossos professores. Nós devemos orar para que possamos sempre respeitá-los e valorizá-los. É isso mesmo. Então agora, aí onde você está, eu te convido a fechar os seus olhinhos, abaixar a sua cabeça, para que juntinhos a gente possa falar com Deus. Vamos lá? Querido Deus, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu cuidado conosco. Pedimos que o Senhor abençoe todas as pessoas que têm autoridade sobre nós, autoridade sobre as crianças que também estão nos acompanhando agora no Culto no Lar. Pedimos que o Senhor abençoe seus pais, que o Senhor realmente ajude para que as crianças sejam cada dia mais obedientes aos pais e possam honrá-los, como a Bíblia, a tua palavra nos ensina. Pedimos também que o Senhor abençoe os professores, para que cada uma das crianças saiba respeitar e valorizar os professores. Pedimos que o Senhor abençoe todas as pessoas que têm autoridade sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. É isso aí, agora você pode cantar com a gente, vamos lá? Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Você tem alguma Bíblia aí na sua casa? Se eu perguntar para você o que é a Bíblia, eu imagino que a sua resposta vai ser: ela é a Palavra de Deus. Sabia que existe muitos tipos de Bíblia? Hoje existe Bíblia do bebê, Bíblia do menino, da menina, Bíblia para os adolescentes, para os jovens, Bíblias de estudo. Eu tenho aqui algumas Bíblias e você vai ver vários tamanhos. Uma Bíblia diferente da outra, algumas são minhas, outras da tia Daia, também tem Bíblia da Larissa, da Letícia. Ah, quantos tipos de Bíblia existem! Mas você sabia que muita gente tem até Bíblia em casa, ou tem várias Bíblias, até sabe o que está escrito, mas muitas vezes não faz aquilo que é o mais importante. Nós vamos descobrir hoje, no versículo de hoje que está na Palavra de Deus, em Tiago 1:22, que diz assim, olha só, Tiago, que fica no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 22, diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. O que esse versículo está dizendo, Tiago 1:22? Sejam
praticante significa praticar, treinar, cumprir, obedecer o que ela diz em todo o tempo, não somente ouvinte. Não adianta nós escutarmos, não adianta nada eu e você ler. Se nós não obedecermos, se nós não praticarmos, nós estamos enganando a nós mesmos. Se você já creu em Jesus como seu Salvador, você precisa ouvir o que a Bíblia diz, mas você também deve obedecer, cumprir o que ela manda, ser um praticante da palavra de Deus. Agora, se Jesus ainda não vive em seu coração, a primeira coisa que você deve fazer é se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus, para que Ele possa morar em seu coração. E aí você pode ser um daqueles que vai ouvir, ler a palavra e principalmente obedecer, cumprir o que ela diz. E para que eu e você hoje gravemos esse versículo no nosso coração, na nossa memória, nós vamos repetir. Lembrando que a gente vai falar Tiago 1:22 no começo e no final, para a gente lembrar aonde que nós vamos encontrar ele na nossa Bíblia. Então vamos lá? 1, 2, 3 e... Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Tiago 1:22. Quando a gente falar a palavra praticante, a gente vai fazer aí um joia. Significa que a gente entendeu que a gente tem que praticar o que a palavra de Deus diz. Vamos lá? Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Tiago 1:22. Agora, quando a gente falar a palavra ouvintes, a gente põe a mão assim no ouvido, lembrando que a gente precisa ouvir, mesmo que seja ouvir pela pregação ou quando o papai ou a mamãe ler a Bíblia para você. Vamos lá? Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Tiago 1:22. Quando a gente falar a palavra enganando-se a si mesmo, a gente pode pôr a mão assim na frente do rosto, abaixar a cabeça, significa aí que a gente talvez está sendo enganado, porque a gente vai estar sendo enganado se a gente não praticar o que a palavra de Deus diz. Vamos lá? Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Tiago 1:22. Ah, você consegue falar isso sozinho, sem ler agora o que está escrito aqui no nosso cartaz aí? Você consegue? Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Tiago 1:22. Quando seu pai e a sua mãe te chamam, Mateus, Pedro, Carlos, Maria, Patrícia, eu imagino que para tudo que você está fazendo e corre lá para ver o que o papai ou a mamãe tem para você. Com certeza eles devem ter uma tarefa para você cumprir, alguma coisa que você precisa fazer. Eu imagino que logo que você escuta seu nome, você para tudo que está fazendo e vai ali, pronto para atender o que o papai ou a mamãe quer e também para obedecer. Será que é assim que você faz? Porque você sabia que há muito tempo atrás, um menino, um jovenzinho, ainda uma criança, também recebeu um chamado, escutou o seu nome. Mas não era nem o seu pai, nem a sua mãe que estava chamando. Será que você já sabe quem é? Ah, para começar essa história, eu vou começar contando da mãe dele, antes mesmo dele nascer. O nome da mãe dele era Ana. Ana era esposa de Eucana e eles estavam na cidade de Siló. Eles tinham ido até o tabernáculo para adorar a Deus. Naquele tempo era comum que eles fossem até o templo pelo menos uma vez por ano.
não era igual nos nossos dias. Hoje nós temos várias igrejas, hoje nós podemos ir de carro, de ônibus, de bicicleta, andando, porque a igreja talvez seja pertinho da sua casa, mas naquele tempo existiam poucas igrejas. E talvez pessoas para ir até a igreja precisavam andar dias e dias. Eu fico pensando a alegria dessas pessoas ao poderem estar no templo, adorando a Deus, ao poderem estar no tabernáculo. Tabernáculo era o lugar de adoração. Eu imagino a alegria dessas pessoas podendo ir, ainda que fosse só uma vez por ano, para poder cultuar e adorar ao Deus verdadeiro. Mas Ana não estava feliz, Ana estava muito triste, ela estava até amargurada. E ela foi ao templo e ela começou a orar. E ela estava tão triste que ela chorava e a boca dela só mexia. Ela não pronunciava palavra nenhuma, a ponto do sacerdote que estava lá olhando, observando Ana, imaginar que ela talvez estivesse embriagada. Foi quando ele foi conversar com ela. E a hora que ele foi conversar com ela, ela disse: não, meu Senhor, eu estou triste, estou aqui orando e fazendo um pedido a Deus. O sacerdote, Eli, respondeu para ela: vá em paz e que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, te conceda o que você pediu. Ana saiu do templo, já não mais triste, se encontrou com seu marido Eucana e eles retornaram para sua casa, juntamente com toda a família, todas as pessoas que estavam ali naquele lugar. Quando eles retornaram, passou um mês, passou 2, 3, 4, até um ano novamente, quando chegaria o dia da família de Eucana, juntamente com Ana, voltarem ao templo para adorar, voltarem à cidade de Siló. Mas dessa vez, Ana não poderia estar junto com seu marido. Sabe por quê? Porque o pedido que ela tinha feito, ela recebeu. Ana tinha agora um bebê, o pequeno Samuel, acabara de nascer. Ana estava muito feliz, mas Ana também estava disposta a ensinar o filho Samuel, o pequeno Samuel, a obedecer e agradar a Deus em todas as coisas. Ana, antes de Samuel nascer, quando ela fez aquele pedido, ela fez uma promessa. E ela disse que se o Senhor atendesse o seu pedido e desse para ela um filho, que ela entregaria aquele menino novamente ao tabernáculo, para que o sacerdote pudesse criá-lo, ensinando ele a obedecer a Deus e a agradar, a fazer as coisas que agradavam a Deus. Passou talvez 1, 2, 3, e quando Samuel já estava um pouquinho maior, chegou finalmente o grande dia de Ana e Eucana entregarem o pequeno Samuel aos cuidados do sacerdote Eli. O sacerdote Eli ficou muito feliz, pois ele sabia que o Samuel tinha aprendido todas as coisas sobre Deus. O sacerdote Eli sabia que Samuel já tinha escutado sobre Deus e Samuel obedecia a Deus. Samuel cumpria todas as coisas que o sacerdote Eli mandava. Samuel crescia trabalhando e servindo no templo, mas sabe, o sacerdote Eli tinha 2 filhos, já não eram mais crianças. O nome desses 2 filhos era Hofni e Finéias. Hofni e Finéias já eram maiores, grandes, e eles não obedeciam, não escutavam a Deus. Eles faziam as coisas do seu jeito. Eles serviam, eles trabalhavam no templo, mas eles viviam uma vida de escuridão, de pecado. Sabe que não é só eles que viviam assim, não. A Bíblia diz que eu e você também nascemos nessa escuridão do pecado. Nascemos pecadores separados de Deus para sempre, pois o pecado nos separa de Deus. Olha só a Bíblia, a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Esse versículo está dizendo que se eu sei
que eu devo fazer o bem e não faço, eu estou pecando. Se você vive uma vida que faz as coisas que desagradam a Deus, você está vivendo no pecado. Nós já aprendemos que pecado é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus. E o pecado nos deixa separado de Deus, que é o castigo do pecado, essa morte eterna, essa separação. Nós sabemos que Deus, Ele não aceita o pecado. Deus, Ele é santo e Ele vive no céu. O céu é a casa de Deus, um lugar maravilhoso, que um dia eu e você também estaremos lá. Mas para isso, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa crer em Jesus e convidar Ele para ser o seu Salvador. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz também em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O nosso pecado só é tirado de nós porque Jesus um dia resolveu se entregar, morrer em uma cruz. Jesus tomou o nosso castigo, Jesus derramou o seu sangue e no terceiro dia Ele ressuscitou, Ele voltou a viver e hoje Ele também pode viver no seu coração. Mas para isso você precisa se arrepender. E se arrepender era o que Hófni e Finéias não queriam. O sacerdote Eli várias vezes tinha chamado a atenção dos seus filhos para não viverem mais essa vida no pecado. E eles não queriam nem saber, eles nem davam conta aquilo que o seu pai, o sacerdote Eli, estava falando. Que situação terrível, que coisa triste. E o pequeno Samuel crescia no meio de todas essas coisas, mas Samuel não se influenciava pelo Hófni e nem pelo Finéias. Samuel continuava crescendo, ouvindo e obedecendo a Deus. Uma noite, Samuel estava já deitado, pronto para dormir, e de repente ele escutou uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Ele na mesma hora levantou da sua cama, correu até o sacerdote Eli e disse: Fala, sacerdote Eli, o senhor me chamou? O sacerdote Eli disse: Não, Samuel, eu não te chamei, volta a deitar-te. O pequeno Samuel obedeceu, voltou, pegou seu travesseiro, deitou na sua cama e de repente ele escutou novamente: Samuel, Samuel. Ele se levantou rápido, talvez limpou os olhos ali, meio com sono, procurou o sacerdote Eli e disse: Sacerdote Eli, o senhor me chamou? E o sacerdote disse: Não, Samuel, eu não te chamei, volta a deitar-te. Samuel, sem reclamar, voltou para sua cama, se ajeitou de novo, voltou e quando ele estava quase pegando no sono, mais uma vez ele escutou: Samuel, Samuel. Ele correu, foi até o sacerdote Eli e disse: Sacerdote Eli, o senhor me chamou? Desta vez, o sacerdote Eli percebeu que quem estava chamando por Samuel era o próprio Deus. E ele disse assim, olha só, ele disse: Diz assim, Samuel, se você ouvir essa voz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O sacerdote Eli entendeu que era Deus que estava chamando Samuel. E disse para Samuel dizer: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi isso que Samuel saiu pronto para fazer. E a hora que ele deitou, talvez o seu coração já batendo acelerado, e ele escutou mais uma vez: Samuel, Samuel. Na mesma hora, Samuel se levantou e disse: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel estava disposto a ouvir e obedecer a Deus. E eu pergunto para você, você que já creu em Jesus Cristo como seu Salvador, você ouve e obedece o que a Bíblia, a palavra de Deus diz? Naquele tempo era comum que Deus falasse através dos homens a sua vontade. Mas hoje Deus continua falando, mas hoje Ele usa
por meio da sua palavra, a Bíblia, que é a palavra de Deus. E Ele usa a palavra de Deus para falar comigo e com você. E eu e você precisamos obedecer. Igual diz o nosso versículo de Tiago 1,22, que diz o que mesmo? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Você que já tem Jesus vivendo no seu coração, você precisa ouvir e obedecer. E foi exatamente o que o Samuel fez aquela noite. E o Senhor deu um recado a Samuel, um recado triste para Samuel, triste principalmente para o sacerdote Eli. O recado de Deus foi que Deus estava bravo, Deus não estava nada satisfeito com o pecado de Hofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, e que Deus iria castigá-los. Eu imagino que aquela noite foi um pouco difícil para Samuel, talvez pegar no sono, pensando como seria acordar no outro dia e dar aquela notícia terrível para o sacerdote. Talvez Samuel virou de um lado, virou do outro, mas no outro dia, depois que ele acordou, ele seguia fazendo todas as suas tarefas, fazendo todas as suas obrigações. Foi quando o sacerdote Eli procurou Samuel e disse: Samuel, me conte qual foi o recado de Deus. Você acha que Samuel falou para o sacerdote Eli qual foi o recado? Sabe, não foi fácil, mas Samuel, ele estava disposto e ele sabia que ele precisava ouvir e obedecer a Deus. Samuel sabia que ele precisava contar aquele recado para o sacerdote Eli. Sabe, isso faz eu e você realmente pensarmos: se nós já temos Jesus vivendo no nosso coração, nós precisamos ouvir e obedecer a voz de Deus. Ouvir e obedecer a voz de Deus não é tão fácil mesmo. Muitas vezes, para ouvir e obedecer a voz de Deus, eu vou entristecer amigos, talvez até vou perder amigos. Mas lembra o que a palavra de Deus nos diz? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Praticar a palavra de Deus significa obedecer, cumprir o que ela diz. Mas para que você cumpra o que a palavra de Deus diz, você precisa buscar ler a palavra de Deus cada dia, conhecendo mais e mais a vontade de Deus. Salmo 119:11 diz: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Nós precisamos guardar a palavra de Deus nos nossos corações, a vontade de Deus, para realmente não pecarmos contra Deus. E foi isso que Samuel fez. Ele estava disposto a ouvir e obedecer a Deus. Ele sabia que mesmo sendo um recado duro, ele precisava contar para o sacerdote Eli. E foi isso que ele fez. O sacerdote Eli ficou muito triste ao saber que os seus filhos seriam castigados por estarem desobedecendo a Deus. Sabe, mas o sacerdote Eli sabia que ele também precisava ouvir e obedecer à vontade de Deus. Samuel seguia crescendo cada dia mais e mais na casa de Deus, ali no tabernáculo. Uma vez por ano, a sua mãe vinha visitá-lo e trazia uma túnica nova para ele. Samuel crescia e cada vez mais ele ouvia e ele praticava, ele ouvia e obedecia a voz de Deus. Samuel se tornou um profeta naquele tempo. Profeta era todo aquele que falava em nome de Deus, que falava para as pessoas qual era a vontade de Deus. Hoje em dia, nós não temos mais profetas, nós temos a própria palavra de Deus que nos fala e nos ensina, nos diz o que nós devemos fazer. E eu e você, que já cremos em Jesus, precisamos cumprir e obedecer. Nós precisamos ouvir e obedecer o que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos realmente sermos praticantes da palavra. Por isso, você que já tem Jesus, precisa ler a palavra de Deus. Talvez você vai falar assim: mas eu ainda não sei ler. Mas você pode pedir para o seu pai, para a sua mãe, ler sempre um capítulo antes de você dormir. Ou se você já sabe ler, eu vou até te falar:
seria muito legal se você pudesse começar lendo a Bíblia no Evangelho de Marcos, que é o segundo livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos. Você pode ler um capítulo por dia, quem sabe antes de dormir, quem sabe ao acordar. Mas lembre-se, mais importante do que ler é você ouvir o que a Bíblia diz, mas também obedecer ao Senhor. Se Jesus já vive no seu coração, você precisa ouvir e obedecer. Mas talvez você está aí e ainda não tem Jesus vivendo no seu coração. Talvez você ainda está vivendo na escuridão do pecado, separado de Deus. Mas hoje mesmo você pode crer em Jesus. Lembra que Ele purifica o nosso pecado, Ele limpa o nosso pecado. Hoje mesmo você pode convidar Jesus para vir morar aí no seu coração. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz, lá em João, capítulo 5, 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Hoje mesmo você pode se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus e ter a vida eterna. Por isso, eu convido você a fazer uma oração simples aí na sua casa, que você pode fazer hoje antes de dormir, dizendo que você se arrepende dos seus pecados, que você crê em Jesus e convidar Jesus para vir aí morar no seu coração. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo, como Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Olá, Augusto! Que bom ter você com a gente aqui no Culto no Lar. É isso aí, tia. Também estou feliz de estar aqui no Culto no Lar, nesse especial mês das crianças. As crianças com surpresa. Teve surpresa para as crianças. Aí, semana passada foi dia dos professores. Teve surpresa até para os professores. É isso aí, muito legal esse culto, tia. É verdade. Mas agora nós vamos para um momento que todo mundo gosta, que é a hora dos beijinhos. É isso mesmo. E eu quero mandar beijinhos para toda a família Levorato. Um abraço e um beijo caprichado para vocês. Mas também tem aquele beijo, aquele abraço pra Sara, que toda semana escreve aí no chat, fica batendo papo com a gente, né, Augusto? É isso aí. E também o irmão Reinaldo Moraes e toda a família dele lá de Pederneiras que acompanha o culto. Amigão. É, e tem também a Lígia Rapanchuk, que toda semana escreve pra gente no chat. Um beijo. É, e ela até mandou uma mensagem particular pra gente. Lígia, ó, obrigada pelo carinho, Deus abençoe. Mas agora é sua vez, Augusto. Também tem com a gente todo o Culto no Lar, a tia Lina, a Sandra Godoy, a Dani Lourenço, e um beijo também para a família da Roxana Lima, É e pro isso Miguel mesmo. e pra Débora. Isso, e tem toda a família Padiar, a Rose, toda a família, um beijo pra vocês. Deus abençoe. Beijo. Mas também tem com a gente, tia, também hoje que pediu um beijo especial. Quem é? O pastor Marcos Rodrigues, lá de Marília. É isso mesmo. E toda a família dele, pra esposa Andréia, pro Davi e pra Débora. Um beijo. É isso mesmo, Davi Luca. Beijo pra vocês e beijo pra toda a igreja também aí em Marília. Um beijo pro Rafael, pra Salete Tiepo, pro Miguel Mendonça, pra Magna Costa e pro Murilo, que vibra quando a gente fala o nome dele. Murilo, um beijo! Um beijo, Deus abençoe, Murilo. E tem, é claro, aquela família que sempre acompanha a gente, a família Sucupira! Um beijo pra vocês, pra Tamires e pro Gabriel Sucupira. E um beijo também pra Vastir Bueno, minha amiga lá de Santos. Deus abençoe, Vastir. Um beijo, mas também tem um beijo pra sua mãe, A tia minha Daia. mãe, um beijo, te amo. Isso, um beijo também pra tia Maria Balsamão, pra Cristiane Ferreira, e um beijo pra uma família também, nossos amigos. Ah, é verdade, são muito queridos. O Richard Portolato, a Sara, a Rebeca e a mamãe Denise. Um beijo! Beijo, família Bortolato. Eles estão Deus abençoe. ligadinhos É no Culto no Lar. verdade. É. E tem também a família da Daniela Bento, lá de Piratininga. Como que é o nome das crianças? O Caio e o Juan, um beijo! Beijo pra vocês,
vocês, meninos! Mas também tem um beijo lá pra Giovana Ribeiro, a Beatriz e a mamãe Raquel Ribeiro. Um beijo! Isso, eu quero mandar um beijo especial pra minha amiga lá de Santos, também missionária da PEC, a Josete. Josete, um beijo pra você, pro irmão Eliale. Deus abençoe vocês e todos aí em Santos. Toda a família. E um beijo super especial pra ele, o tio Cacá, o tio Carlos, Meu o tio Luiz tio! Carlos. Beijo, tio Carlos e a tia Laura que estão acompanhando o culto no lar. É isso aí. É. Mas também um super beijo pra tia Ângela Farsoni. Um beijo! Um beijo pra Andréa Miranda. E beijos também pra Gigi Bia e pra professora Raquel. Um beijo! Beijo! E um beijo também, tia, pra Elizabeth Brison. E um beijo especial pro João Lucas, de 4 anos. 4 aninhos. O Miguel, de 9. E o Thiago, de 14. Olha aí a galerinha grande acompanhando o culto no lar. Ah, gente, é isso mesmo. Mas eu quero mandar um beijo agora lá pro Rio de Janeiro, lá pra Rio Bonito, pra minha amiga Tereza e pra toda a família dela, pra todos de lá, que a gente tem muita saudade. É isso aí, um beijo. Um beijo, fiquem com Deus. E também um beijo especial pra Gisele, pro Luiz e pro Lucas, que estão acompanhando o culto no lar. É isso mesmo. E o beijo, é claro, pra aquela nossa amiga missionária da PEC, a Shirlinha. Beijo, Um beijo. Shirlinha. Deus abençoe. É isso aí, tia. Ah, quantos beijos, não é, A Augusto? lista sempre aumenta, Nossa, né, tia? quanta gente! Mas todo mundo pode participar, é só deixar um recadinho. É isso mesmo. Ou mandar uma mensagem, né, tia? É isso mesmo. Mas por hoje é só, né? É, por hoje nós estamos terminando. Mas semana que vem a gente se encontra de novo. Então até